Tem gente que acha que dinheiro compra respeito, compra até silêncio. Mas tem coisa que nem uma fortuna inteira consegue evitar. O destino. E o destino, meu filho, o destino não gosta de ser contrariado. Tava eu ali no saguão do aeroporto de Brasília, esperando meu voo, quando vi a cena. Um homem engravatado, com o relógio que brilhava mais que o sol da seca, encostado na poltrona da área VIP. Parecia dono do mundo, ou pelo menos do Terminal 1. Do outro lado, vinha um menino, magrinho, com a camisa amarrotada, uma mochila velha nas costas e um caderno de desenho pendurado por um cordão puído. Devia ter uns 10 anos. Olhar curioso, como quem enxerga tudo pela primeira vez. E, ao mesmo tempo, como quem já viu demais para a idade que tem. O menino passou devagar, puxando a mãe pela mão, tentando encontrar o portão de embarque. E foi aí que o tal do engravatado decidiu falar. Esse é o futuro do país? Ele riu alto. Nem sabe ler um letreiro eletrônico. Deve estar aqui só para ver avião de perto. A mãe apertou os olhos. O menino olhou para o chão, mas não respondeu. Só puxou o caderninho e começou a rabiscar qualquer coisa, ali mesmo, no meio do saguão. E eu, que sou velho, mas não sou cego, percebi que o rabisco dele não era qualquer coisa. Em menos de 5 minutos, aquele menino tinha desenhado com precisão cirúrgica o próprio aeroporto. O segurança do lado viu. Chamou um atendente e, em questão de minutos, tinha gente tirando foto, filmando, babando no talento daquele menino. E o engravatado fingiu que não era com ele, mas a cara vermelha e o suor no colarinho não deixavam mentir. Só que a vida adora virar o jogo de cabeça para baixo. 2 horas depois, eles estavam dentro do mesmo avião. O menino com a mãe num banco apertado lá no fundo e o ricaço na executiva, com vinho branco e toalhinha quente. O céu estava limpo, voo tranquilo, até que no meio da madrugada veio o estalo. Não foi turbulência, não foi pane, foi um grito abafado e o som de uma queda. Alguém desmaiou. E adivinha só quem estava passando mal? O próprio milionário, aquele que zombou do menino agora às horas. Mas o que aconteceu a seguir? Meu amigo, isso nem novela da Globo se atreveu a escrever. O avião ficou em silêncio. Sabe aquele tipo de silêncio que pesa nos ouvidos? Que parece que até o barulho do motor some? Pois é, foi desse jeito. O comissário correu, chamaram no alto-falante. Tem algum médico a bordo? Repito, algum passageiro com formação médica. Por favor, se apresente imediatamente. Mas nada. Nenhuma resposta. O ricaço largado na poltrona, respirando com dificuldade, os olhos virando, a pele ficando cinzenta como papel de ofício molhado. A aeromoça tremia. Uma senhora começou a rezar em voz alta e o desespero, esse bicho invisível, começou a se espalhar como fumaça entre as poltronas. Foi então que o menino levantou. Parecia em transe. A mãe tentou puxar ele de volta. Fica aqui, filho, isso é coisa de adulto. Mas ele não escutou. Foi andando devagarinho pelo corredor estreito, com o caderninho na mão, os olhos fixos no ricaço como se estivesse vendo outra coisa, algo que ninguém mais via. Parou na frente do homem desmaiado, abriu o caderno e mostrou um desenho. Era um coração feito com lápis de cor. Mas não era só isso. Ele tinha marcas, veias entupidas, uma flecha apontando para a região exata onde o peito do homem arfava. É aqui. Tá bloqueado, igual ontem no tio, na praça. A aeromoça regalou os olhos. O quê? A mãe tentou correr, mas já era tarde. O menino tinha puxado o lençol do pescoço do homem, inclinado a cabeça dele e começou a apertar o peito do jeito mais desajeitado do mundo, mas também mais sincero. E o inacreditável aconteceu.
O homem deu um tranco, um engasgo e tossiu como se estivesse expelindo o próprio orgulho engolido a seco. Voltou à consciência devagar e foi abrindo os olhos, confusos, até focar no menino. O mesmo menino que ele tinha zombado algumas horas atrás. Os médicos do voo apareceram só depois. Estavam dormindo, veja só. Mas o essencial já tinha sido feito. O que ninguém sabia ainda é que aquele rabisco no caderno era só o primeiro sinal de algo muito maior. Porque o menino, ele não era só um bom desenhista. Ele era algo que o mundo ainda não tinha entendido. E o ricaço, ele ainda ia descobrir isso da forma mais dolorosa. Depois da confusão, o voo seguiu num silêncio diferente. Ninguém mais falava alto. Ninguém ria. Até o barulho do carrinho de bebidas parecia pisar em ovos. E o ricaço? Ele ficou ali, sentado, com o olhar perdido na janela, como se estivesse enxergando o céu pela primeira vez. O menino, de volta ao assento lá no fundo, puxou a coberta até o pescoço e dormiu como se nada tivesse acontecido. A mãe tremia, abraçada nele. Mas eu não consegui dormir, porque aquilo não era normal. Aquele menino, ele sabia, de um jeito que nem adulto com diploma entende. Na chegada, o aeroporto virou um alvoroço. Ambulância, bombeiro, imprensa. O ricaço foi levado direto para o hospital. Disseram que ele teve um pré-infarto, que se não fosse a intervenção, teria morrido em pleno ar. Mas como sabiam onde apertar? Perguntou uma repórter. Não sabemos ao certo. Um menino ajudou. Foi um milagre. Milagre? Talvez, mas milagre com um lápis de cor. Dias depois, a notícia correu. Criança salva executivo durante voo, com desenho que indicava parada cardíaca. A foto do menino apareceu em tudo quanto é lugar, mas o nome dele ninguém sabia. O engraçado é que ninguém perguntou. O que importava era o espetáculo, a manchete, o clique. Mas o ricaço, esse fez questão de descobrir. 3 dias depois, apareceu na casa da mulher. Chegou num carro preto com motorista e tudo. Bateu na porta, chapéu na mão, gravata torta e cara de quem tinha apanhado da vida. Eu vim agradecer pelo seu filho. A mulher desconfiada manteve a porta entreaberta. O menino olhava de dentro, com o mesmo caderno na mão. O ricaço se abaixou, ficando da altura dele. Posso ver o que você desenha? O menino virou a página e mostrou. Era o rosto do homem, exatamente como ele estava no avião. Olhos virando, boca aberta, suor na testa e uma sombra preta saindo do peito. O ricaço gelou. Que é isso? O menino respondeu. Era o bicho, mas ele não te pegou porque eu falei com a luz. A mãe segurou o filho. Ele tem essas coisas desde pequeno, vê por dentro das pessoas. Os médicos dizem que é imaginação aguçada. Eu acho que é Deus que sussurra para ele. O homem quis ir, mas não conseguiu, porque lá no fundo ele sabia que aquilo não era só imaginação. E o que vinha pela frente ia provar isso de um jeito que ele não estava preparado. Uma semana depois, o ricaço mandou chamar a mãe do menino no escritório. Diz que queria ajudar com os estudos do garoto. Mas isso era só desculpa. A verdade é que aquele homem, acostumado a números, ações, contratos e lucro, estava começando a ter sonhos que não entendia. Sonhava com o próprio coração estourando feito vidro. Sonhava com o avião caindo em câmera lenta. E pior, sonhava com o menino parado no corredor, segurando o desenho e dizendo: "Cuidado com a cicatriz invisível." No terceiro dia, ele acordou gritando. Ligou para um psicólogo. "Tô enlouquecendo?
Pode ser estresse pós-traumático ou talvez culpa. Culpa? Ele não sabia nem por onde começava. Talvez por aquele comentário no aeroporto, talvez por anos ignorando tudo que não brilhava. Mas tinha algo mais. Ele começou a investigar por conta própria. Descobriu que o menino se chamava Kaique. Morava com a mãe num bairro afastado, numa casinha alugada com goteira na sala. O pai, sumido. Trabalho fixo, só a faxina da mãe e uns desenhos que o garoto vendia na feira. Aí veio o detalhe que ninguém viu, mas o ricaço viu. Num dos desenhos à venda na barraca, lá entre quadros de paisagens e caricaturas de cachorro, tinha um desenho diferente. Um homem sentado numa cadeira de rodas e atrás dele uma sombra com olhos vermelhos e dentes pontudos. A sombra era igual à do primeiro desenho. O Ricardo perguntou: "Por que você desenhou isso aqui?" O menino olhou de lado e falou baixinho: "Esse homem vai morrer se não pedir perdão. A sombra já pegou a terna, agora ela quer o resto." O homem engoliu seco, porque ele conhecia quem estava na cadeira de rodas. Era o sócio dele, o mesmo que ele tinha traído anos atrás, passando a perna num acordo milionário. Naquele momento, o Ricácio teve certeza. O menino não via só o corpo, ele via a alma e as rachaduras que o tempo finge esconder. Mas ele ainda não sabia a pior parte, porque o próximo desenho do Kaique não ia ser sobre outra pessoa. Ia ser sobre ele mesmo. No dia seguinte, o ricaço apareceu de novo na feira. Sem motorista, sem gravata, sem postura de quem manda no mundo. Só ele e um medo que escorria pelas têmporas feito suor frio. A mãe do menino se assustou. "O senhor de novo?" Ele apenas respondeu: "Preciso ver o caderno dele. Só mais uma vez." Kaique, sentado numa caixa de feira virada de ponta cabeça, rabiscava como sempre. Era como se o mundo não existisse ao redor dele, só o papel, o lápis e o que quer que soprasse nos ouvidos dele. O homem se aproximou. "Você desenhou mais alguma coisa sobre mim?" O menino parou. Não sorriu, não reagiu, só fechou o caderno devagar e disse: "Esse eu escondi." O coração do ricaço acelerou. "Por quê?" "Porque esse não é para ver. Esse é para escolher." "Escolher o quê?" Kaique olhou para cima, como se escutasse uma voz que mais ninguém ouvia. "Se você vai continuar doente ou vai sarar por dentro?" A mãe do menino se assustou. O que conversa é essa?" Mas o ricaço, ele não riu, nem debochou, nem duvidou, porque no fundo já sentia. Naquela noite, ele teve o pior sonho da vida. Estava preso num avião vazio, que caía em queda livre. Mas não era o avião que apavorava. Era o menino, parado na frente dele, segurando o caderno. "Você escolheu errado." Acordou gritando, molhado de suor. Levantou, correu para o escritório e abriu a caixa trancada há anos. Lá dentro, contratos antigos, pastas, fotos. Entre elas, a foto do sócio que ele traiu, aquele que estava na cadeira de rodas. Foi até o hospital, ainda de madrugada, e pela primeira vez em muitos anos, chorou na frente de outro homem. "Eu fui um desgraçado com você, Márcio, e agora acho que o preço está chegando." O sócio, com os olhos cansados, apertou a mão dele. "Nunca esperei ouvir isso da sua boca, mas se arrepender já é um começo." O ricaço saiu do hospital com o peito leve
e uma mensagem no celular. Era da mãe do Kaique. Ele tá estranho, falando umas coisas sem sentido. Disse que o homem tá preso num espelho quebrado. O senhor sabe o que isso quer dizer? O ricaço ficou mudo, porque sabia. E como sabia? Correu até um armário escondido no escritório. Tinha um fundo falso. Ali guardava coisas que ninguém mais sabia que existiam. Nem advogados, nem contadores, nem amantes. Cartas, fotos, papéis amarelados. No meio da pilha, um envelope sem remetente. Dentro, a foto de uma mulher. Morena, sorriso tímido, barriga arredondada. E no verso escrito a caneta: ele nasceu. Você não quis ver, mas ele vai te ver. O ricaço desabou na poltrona. Chorou feito criança, porque reconheceu os traços, o olhar, a boca, o jeito de segurar o lápis. Kaique não era só um milagre de aeroporto. Kaique era seu filho. Filho de uma mulher que ele abandonou 20 anos atrás, numa cidade pequena onde foi abrir uma filial de empresa. Ele era casado na época. Disse que ia resolver tudo depois, mas sumiu. Nunca mais voltou, nunca respondeu as cartas, nunca quis saber. Achou que tinha resolvido. Mas o tempo não esquece o que a consciência enterra. E agora, o menino que ele zombou, que o salvou, que o confrontou com um caderno, era o mesmo que ele tentou apagar da própria história. No dia seguinte, apareceu de novo na casa da mãe. Mas dessa vez não falou nada. Só ajoelhou no portão e ficou. A mãe abriu a porta com os olhos cheios d'água. Você lembrou dela, né? O ricaço não respondeu. Só chorou. Kaique apareceu atrás dela, parado, silencioso, o caderno nas mãos. Eu sei quem você é, mas não sei ainda se eu quero te perdoar. Silêncio dos brabos, daqueles que pesam. O homem abaixou a cabeça. Eu não vim pedir nada, só vim começar. Kaique fechou o caderno. Então começa pedindo para minha mãe, porque ela chorou por 20 anos. A mãe não disse nada, mas as lágrimas que caíram foram as mesmas de antigamente. O ricaço saiu dali menor do que entrou, mas pela primeira vez, homem de verdade. Só que o que ele não sabia era que essa história ainda guardava uma última rasteira. Uma que vinha lá de cima, do céu. 2 semanas se passaram. O ricaço tentou ligar. Mandou flores. Mandou um cheque que a mãe de Kaique devolveu com um bilhete seco. Não queremos seu dinheiro, queremos sua presença. Ele entendeu o recado. Apareceu de novo. Dessa vez, sem carro importado, sem terno caro. Só ele, uma sacola com pão de queijo quente e um pedido de desculpa que não vinha pela boca, mas pelo jeito de olhar. Aos poucos, Kaique começou a deixar ele ficar. Ficavam em silêncio, desenhando lado a lado. O homem não sabia desenhar nada além de boneco de palito, mas aquilo não importava. O que importava era estar ali. E foi num desses fins de tarde, com o céu laranja derramando luz sobre os telhados da vila, que o menino deitou no colo da mãe e cochichou. Tô ficando fraco de novo. A mulher gelou. Como assim, meu filho? Igual quando era pequeno, lembra?
quando eu vi os vultos e ficava tonto. Ela lembrou de todas as idas ao hospital, dos exames que diziam que estava tudo bem, mas o menino acordava chorando e dizendo que o coração dos outros doía dentro dele. Levaram ele de novo ao hospital. E dessa vez encontraram um sopro no coração, um defeito escondido desde o nascimento. E agora, com o crescimento acelerado, começava a cobrar seu preço. É grave? Perguntou Ricaço ao médico. Se não operar logo, pode ser. O coração dele trabalha demais. E dá para operar? Com um transplante, talvez. O chão sumiu. A sala girou. A mulher chorava em silêncio. O homem tremia. Mas Kaique só desenhava. E quando perguntaram o que ele estava desenhando, ele mostrou 2 corações. Um menorzinho, meio rachado, e outro maior, com uma cicatriz dourada no meio. Esse é o meu, esse é o dele, dizia ele, apontando para o Ricaço. O médico não entendeu, mas o homem entendeu tudo, porque naquele momento ele soube. Não tinha como fugir. O menino que salvou sua vida, agora precisava que ele salvasse a dele. E havia uma única forma de fazer isso. A noite caiu pesada naquele hospital. Daquelas que parecem mais longas do que o normal, com o vento batendo nos vidros e a luz do corredor piscando, como se o tempo tivesse hesitando em continuar. O Ricaço estava sentado na capela, sozinho. Ninguém ali dentro, só ele e o som da própria respiração. Olhou para o crucifixo com os olhos molhados, mãos trêmulas e uma pergunta atravessada no peito. É assim que a vida cobra as contas, senhor. O médico já tinha explicado tudo. O menino precisava de um transplante. O coração dele estava fraco demais. Mas o que ninguém sabia era que o Ricaço, anos atrás, numa cirurgia de emergência, implantou um dispositivo cardíaco experimental. Um marca-passo especial, importado, conectado ao próprio coração, reforçando o sistema cardiovascular. Era por isso que ele sobreviveu ao ataque no avião. Por isso, e por causa do menino. Mas agora, para que Kaique vivesse, ele teria que abrir mão do que o mantinha vivo com conforto. Se eu tirar, posso morrer? Ele perguntou. O médico hesitou. Não é garantido, mas é um risco alto. E foi aí que o Ricaço riu. Um riso triste, cansado, cheio de ironia. Rico para morrer com conforto ou vivo para continuar sendo um covarde? Saiu da sala sem responder mais nada. Foi direto para o quarto do menino. A mãe cochilava numa poltrona. Kaique desenhava, como sempre, mas dessa vez desenhava uma cama de hospital, com fios e luzes. O homem sentou na beira da cama. Ei, campeão! Kaique olhou com aquele jeito que misturava pureza e sabedoria de velho. Tô vendo que você voltou para dizer tchau. Não, vim dizer que se alguém merece esse coração bom aqui dentro, é você. Kaique sorriu, sem entender tudo, mas o olhar dele amaciou o peito do homem. No dia seguinte, ele assinou o termo. Autorizou a remoção do dispositivo, doação direta, um risco enorme. Você tem certeza? Insistiu o médico. Mais do que tive sobre qualquer negócio que já fechei. E antes de entrar na sala cirúrgica, ele pediu uma última coisa:
que Kaique recebesse o desenho que ele mesmo tentou fazer, ainda no aeroporto, semanas atrás. Era tosco, mal feito, mas sincero. Os dois sentados no chão, com o sol nascendo atrás. Na legenda, pai e filho. A cirurgia foi marcada para a manhã seguinte. Mas naquela madrugada algo aconteceu, algo que ninguém esperava. Nem os médicos, nem a mãe, nem o próprio Ricaço. Era por volta de 3 da manhã quando a enfermeira correu pelo corredor do hospital, feito alma penada. Entrou na UTI gritando: o menino tá de pé! Os médicos acharam que era engano, alucinação talvez. Afinal, Kaique mal conseguia se manter acordado nas últimas 24 horas. Mas ali estava ele, em pé, sem aparelhos, o coração batendo firme no peito. E os olhos mais vivos do que nunca. Cadê ele? Perguntou Kaique olhando ao redor. Quem, filho? Disse a mãe com a voz embargada. O homem do desenho, o que me deu luz. Foi aí que a porta da UTI se abriu e o Ricaço entrou. Sem soro, sem cadeira de rodas, sem auxílio. Caminhando como quem carregava um segredo nos ossos. O médico correu até ele. O senhor não pode estar de pé. O aparelho já foi removido. Seus batimentos vão cair. Mas não caíram. E foi nesse momento que a ciência calou, porque ali só a fé falava. O Ricaço se ajoelhou ao lado do menino, pegou a mão dele e chorou. Parece que alguém mudou de ideia lá em cima, hein? Sussurrou. O Kaique apertou sua mão. Talvez foi o desenho, talvez foi a escolha. No prontuário, o exame do menino constava: melhora súbita inexplicável. No do Ricaço, risco grave de colapso cardiovascular sem suporte mecânico. Mas ele estava lá, vivo, inteiro, e pela primeira vez em anos, completo. Os médicos não souberam explicar. A imprensa tentou, mas engasgou nas palavras. Chamaram de recuperação surpreendente, caso raro, anomalia positiva. Mas para quem viu de perto, para quem sentiu o ar naquela sala, aquilo não tinha nome técnico. Aquilo tinha nome de milagre. Dias depois, já no quarto, Kaique perguntou: "Você ainda vai embora de novo?" O homem segurou o choro. "Agora eu vou ficar, se você deixar." Kaique pensou por alguns segundos e então, pela primeira vez desde o aeroporto, sorriu largo. "Mas não vai ter desculpa depois." "Não vai, só abraço." Os dois se abraçaram. Um abraço que apagou 20 anos de ausência e reacendeu o que nunca deveria ter sido apagado. Mas a vida, meu filho, a vida não se contenta com um final feliz tão fácil assim. Porque o que estava para vir não era um fim, era o verdadeiro começo. Passaram-se alguns meses. Kaique voltou a correr, a brincar na rua, a desenhar feito quem tinha nascido com tinta nas veias. Era outro menino, mais leve, mais risonho, mas ainda com aquele olhar de quem enxerga além. O Ricaço, por sua vez, fez o que ninguém esperava. Vendeu parte da empresa, largou os conselhos administrativos e abriu uma escola de artes no mesmo bairro onde Kaique vivia. "Para que tudo isso?" perguntaram. "Para tentar devolver ao mundo um pedacinho do que roubei quando era cego." A escola se chamava Luz no Papel. Lá, crianças de toda parte iam aprender a desenhar, mas não só com lápis, com alma também. Mas a história ainda não tinha dado seu último retorno avesso. Numa tarde chuvosa, Kaique apareceu na sala do homem com o caderno velho nas mãos. Aquele mesmo, o primeiro, a relíquia dos primeiros desenhos. "Tô te devolvendo." "Por quê?" perguntou o Ricaço surpreso. "Porque você vai precisar dele." O homem abriu o caderno
E lá no meio das folhas gastas havia um novo desenho. Um prédio alto, com janelas acesas. Lá em cima, 2 vultos conversando no terraço. Um deles segurava um envelope. O outro chorava. Que prédio é esse? Kaique olhou fixo. Você vai descobrir hoje à noite. Parecia loucura, mas naquele ponto o homem já sabia. Com Kaique, o impossível era só um detalhe. E foi mesmo naquela noite. O prédio do desenho era o antigo prédio da empresa, agora sob nova direção. Um evento de despedida de executivos antigos e ele tinha sido convidado. Durante o coquetel, um dos sócios antigos se aproximou, com uma caixa de madeira nas mãos. Ele mandou guardar isso contigo caso você voltasse. Era um envelope. Dentro, um testamento. E ali estava o nome dele, como herdeiro de um fundo milionário deixado por um antigo investidor da empresa, um velho amigo que havia desaparecido há muitos anos, o mesmo homem que um dia acreditou nele, lá atrás, antes da ganância tomar conta. O testamento dizia: se um dia você lembrar quem era antes do dinheiro, então talvez mereça uma segunda chance. O ricaço ficou ali parado com os olhos cheios, porque naquele momento entendeu que o universo tem memória e às vezes só espera o momento certo para devolver o que foi tirado. Ao sair do prédio, encontrou Kaique esperando na calçada, com um caderno novo nas mãos. Desenhou de novo? Perguntou. Desenhei o que vem agora. E o que vem agora? Kaique abriu a página e mostrou. Era uma família. Um pai, uma mãe e um menino. Um cachorro banguelo no canto e uma árvore com folhas douradas crescendo atrás da casa. Esse é o nosso final. Kaique balançou a cabeça. Não, esse é o nosso recomeço. Mas o passado ainda guardava um último segredo. Um segredo que dormia no hospital onde tudo começou. No fundo de um armário trancado, num dos corredores frios do hospital, repousava uma pasta vermelha empoeirada, esquecida entre prontuários antigos. Nela, o nome rabiscado à caneta: Kaique dos Santos, confidencial. Quem encontrou foi uma enfermeira nova, encarregada de digitalizar arquivos da ala pediátrica antiga. Quando abriu a pasta, os olhos arregalaram. Havia ali não só laudos médicos, mas também anotações feitas à mão, algumas do próprio diretor do hospital. E, mais estranho ainda, cartas. Cartas trocadas entre um médico francês e uma instituição de neurociência no Canadá. O assunto? Um caso de criança com percepção extracognitiva. Paciente apresenta habilidade de representação visual antecipada, possivelmente ligada a trauma gestacional ou efeito pós-anômalo. Recomendamos estudo de longo prazo. Sim, Kaique, ainda bebê, fora submetido a uma série de exames, testes silenciosos, observações sem consentimento pleno da mãe. Um projeto clínico que beirava o antiético. Os médicos desconfiavam de algo, mas preferiram o estudo ao alerta. Virou o dom como uma anomalia. A pasta foi parar na mesa da diretora atual, que, assustada, procurou o antigo responsável técnico. Ele, agora aposentado, morava num sítio no interior. Quando ela perguntou o porquê de terem parado os testes, ele respondeu com voz grave: porque um dia ele me desenhou. No caixão. A diretora não riu, não, nem questionou, só respirou fundo. E o que aconteceu depois? O velho respondeu com voz grave. 2 dias depois, tive um AVC. Só sobrevivi porque minha mulher chegou a tempo. O menino não errava.
A diretora, impactada, ligou imediatamente para o ricaço. Você precisa ver isso. Tem coisas que talvez mudem tudo o que você acha que sabe sobre seu filho. Horas depois, ele e a mãe de Kaique estavam sentados na sala do hospital com a pasta entre as mãos. Lerão tudo. Cada linha, cada teste, cada imagem do cérebro do garoto em atividade, acendendo zonas que, segundo os estudos, só eram ativadas por monges em estado profundo de meditação. O homem ficou pálido. Ele sabe o que vai acontecer antes que aconteça? A mãe respondeu num sussurro. Não sempre, só quando o coração dos outros chama. Foi quando Kaique entrou na sala. "Estão falando de mim de novo, né?" disse, sorrindo. Mas os olhos dele estavam marejados, como já soubesse. O pai se ajoelhou na frente dele. "Filho, tem mais alguma coisa que eu preciso saber?" Kaique abriu o caderno e mostrou o novo desenho. Era ele mesmo, mais velho, de terno, microfone na mão e uma plateia imensa à frente. "Eu vou contar histórias um dia, igual você contou a minha, mas primeiro a gente ainda tem que enfrentar o fim da sua." O ricaço engoliu seco, porque entendeu. Nem tudo tinha sido resolvido, e havia algo vindo, algo que talvez Kaique tivesse visto antes mesmo de todos. O céu daquela tarde parecia mais pesado, daqueles que não só ameaçam chuva, mas ameaçam a gente por dentro também. O ricaço, agora cada vez mais pai e menos empresário, andava pelo parque com Kaique, tentando fingir normalidade, mas os olhos do menino denunciavam. "Você tá vendo alguma coisa de novo, filho?" Kaique respirou fundo. "Eu sonhei com você, com um avião de novo, mas dessa vez você não voltava." O pai parou. O coração, que andava tão calmo desde que Kaique melhorou, voltou a tropeçar nas próprias batidas. "Acha que vai acontecer de novo?" Kaique balançou a cabeça. "Não, acho que já está acontecendo." E então, como no sussurro do destino, o celular tocou. Era um número desconhecido. Do outro lado da linha, uma voz abafada, formal, dizia: "Senhor Ricardo Morel, o senhor foi citado em uma investigação envolvendo o antigo esquema de evasão fiscal ligado à sua antiga empresa." O mundo girou. "Isso é um engano. Temos registros, documentos assinados digitalmente e tem também uma denúncia anônima." Denúncia. O homem desligou, sentou no banco do parque, suava frio. Naquela mesma noite, Kaique entrou no quarto dele segurando uma folha amassada. Era diferente do caderno sempre, papel comum, caneta preta. "Desenhei isso ontem, mas guardei, não sabia se deveria mostrar." O homem desamassou e ali, no traço firme de um menino de 10 anos, estava o rosto dele, atrás das grades, mas com um detalhe: um livro nas mãos e um grupo de crianças sentadas ao redor. "Isso é o quê?" ele perguntou. "Você vai ser preso", disse Kaique sem rodeios, "mas vai ensinar lá dentro, igual ensina aqui." "Preso? Por algo que nem sei se fiz?" Kaique deu os ombros. "Talvez não fez, mas deixou fazer. Você passou muito tempo dormindo em pé." O ricaço olhou para o filho com um nó na garganta. Pela primeira vez, não sentia medo da cadeia. Sentia medo era de perder aquela conexão com o filho, de não estar ali para ver ele crescer, para ouvi-lo sonhar, para continuar desenhando o mundo com ele. No dia seguinte, a intimação oficial chegou. Tinha prazo, tinha carimbo e tinha peso. Ele tinha duas escolhas: fugir,
coisa que sabia fazer bem demais, ou encarar. Na última página do caderno, o Kaique desenhou um martelo de juiz e uma flor nascendo sobre ele. Às vezes, quando a gente aceita a culpa, nasce perdão. O homem chorou, porque entendeu. O final que ele tanto evitou era, na verdade, o único caminho para recomeçar. E então, naquela mesma semana, ele se entregou. Mas o que aconteceu depois surpreendeu até o destino. A imprensa não perdoou. Manchete em todos os jornais. Empresário milionário se entrega à justiça após denúncia misteriosa. Caso Morel, queda de um império? Homem que foi salvo por menino prodígio agora enfrenta seus próprios fantasmas. Ricardo Morel entrou no presídio como quem entra num casulo. Não para apodrecer, mas para se transformar. Nas primeiras semanas ficou calado, recluso, pensando, sentindo, desenterrando todos os erros que passou a vida fingindo que não existiam. Mas lá dentro havia silêncio. E no silêncio, a verdade tem mais espaço para gritar. Os outros detentos estranharam. Você é o ricaço da TV, né? Veio tirar férias entre os pecadores. Mas ele não retrucava, só ouvia. Até que numa tarde chuvosa, pediu papel e lápis e começou a escrever. Diário de um pai atrasado. Escrevia sobre Kaique, sobre os desenhos, sobre o avião, sobre a vergonha de não ter sido homem antes de ser empresário. Os detentos liam e se emocionavam. Um dia, um deles, um tal de Zé Nogueira, ex-pedreiro preso por um erro no canteiro, disse: "Tu devia montar uma aula. Tem coisa aí que a gente nunca ouviu na vida." Ricardo montou. Toda quarta, às 14 horas, na ala C, ele dava uma aula. Falava de ética, de negócios, de perdas, de filhos que a vida arrancou, de escolhas erradas, de segundas chances. E cada aula terminava com um desenho. Isso mesmo. Os detentos desenhavam. Cada um o que queria. A mãe que nunca mais viram, o cachorro de infância, o campo de futebol da quebrada, a cela aberta, o céu estrelado. Aprendi com meu filho. Desenhar é escrever com a alma. Lá fora, Kaique acompanhava tudo. Mandava cartas, às vezes um desenho. E um dia, mandou um que deixou Ricardo sem ar. Era ele, o pai, saindo da prisão. Com barba por fazer, uma mochila nas costas e Kaique esperando do lado de fora, segurando o mesmo caderno velho, agora colado com fita adesiva e cheio de marcas. Embaixo, escrito à mão: "Ainda dá tempo." 2 anos se passaram, e numa manhã de janeiro, um oficial de justiça bateu na cela. "Ricardo Morel, sua pena foi revista. Vai para a liberdade condicional. Hoje." O presídio inteiro parou. Os detentos aplaudiram, gritaram. Até o carcereiro mais duro apertou a mão dele. "Você salvou mais gente aqui dentro do que lá fora, Morel." Do lado de fora, Kaique esperava. E quando viu o pai sair, correu. Mas não disse "eu te amo", nem "que saudade". Disse apenas "vamos, que a aula começa em 15 minutos. Ricardo riu, porque sabia. Era ali que a verdadeira liberdade começava. Mas antes de dar a primeira aula fora das grades, Ricardo precisou fazer uma última coisa. Uma visita a um túmulo. O cemitério ficava no alto de uma colina esquecida, onde o vento cantava mais alto do que os passarinhos, e os nomes nas lápides pareciam pedir lembrança. Ricardo subiu devagar. Cada passo era uma memória, cada respiração era um pedido de coragem. Carregava nas mãos uma flor simples,
encolhida no jardim da nova escola e no bolso, dobrado com cuidado, o primeiro desenho de Kaique, aquele do coração com sombra. Parou em frente à lápide. Ana Clara dos Santos, 1987 a 2006. A mulher que amou em silêncio e partiu sem resposta. Ela, a mãe biológica de Kaique, a mulher que abandonou antes do menino nascer, que estreou cartas que nunca vieram, que levou no ventre a luz e morreu na sombra do silêncio. Ricardo caiu de joelhos. Não havia mais público, repórter, nem cargos de diretoria. Só um homem quebrado diante do nome de quem ele devia tudo. Ana, eu cheguei atrasado. Eu fugi de você, do menino da verdade. Eu achei que podia enterrar isso com contratos, vinhos e voos. Mas a vida me amarrou no próprio erro até eu aprender a pedir perdão com a boca e não com o bolso. As lágrimas pingaram na terra. O vento aumentou. E naquele instante ele sentiu algo que jamais soube explicar. Como se alguém tivesse ouvindo. Como se por um segundo o tempo tivesse voltado e ela tivesse ali, escutando. Nosso filho é um milagre, um anjo com cheiro de terra. Ele me ensinou a viver mesmo sem saber o que é uma planilha. Ele desenhou o caminho quando eu só via paredes. Tirou o desenho do bolso, enterrou ali com a flor. Não quero mais esconder quem eu fui, mas quero ser melhor do que eu serei. De longe, Kaique observava. Não disse nada, só ficou parado, com o sol nas costas e o caderno novo no braço. Na volta, caminhavam em silêncio pela estrada de terra. O menino então parou de repente. Você acredita que ela perdoou? O pai respirou fundo. Eu acho que sim, porque no sonho da outra noite ela sorria. Kaique olhou o horizonte. Então agora a gente pode começar o capítulo final? O pai olhou para o filho, ajoelhou na terra batida e com os olhos cheios de verdade disse: Filho, com você todo dia é um recomeço. Mas o capítulo final ainda guardava uma última lição. 2 anos depois da liberdade condicional, o aeroporto voltou a ser palco. Mesmo saguão, mesmo portão, mesmo cheiro de café velho e pressa nos olhos de quem corre entre os painéis de embarque. Mas agora era diferente. No telão, uma faixa. Exposição às asas de Kaique, o menino que desenhava o invisível. Ricardo Borel, agora de barba grisalha e camiseta simples, ajustava os quadros nas paredes de vidro com um sorriso tímido. Ele era o curador do evento, mas o nome que brilhava não era o dele, era o do filho. Centenas de pessoas passavam por ali, viajantes, curiosos, crianças de excursão, velhos com lágrimas nos olhos. Os desenhos de Kaique estavam espalhados por todo o terminal, cada um com uma pequena legenda escrita por Ricardo. Quadros como A Sombra que se curou, O Coração que virou ponte, O Pai que nasceu depois do filho, Ana Clara, minha mãe que me vê do alto. E, no centro da exposição, o desenho mais famoso, aquele do avião, com o homem engasgado e o menino com um caderno nas mãos segurando uma lanterna de luz dourada. O público parava, tirava foto, chorava, silenciava. Foi então que uma repórter se aproximou. Ricardo, como é ser pai de uma criança tão especial? Ele sorriu, olhou para o menino, que agora autografava catálogos com um lápis de cor atrás da orelha. É como ser aluno todos os dias. Ele me ensina que o mundo não é só o que a gente vê, é o que a gente sente. E, principalmente, o que a gente escolhe fazer com o que sente. A repórter hesitou.
E você ainda tem medo de avião? Ricardo riu, daquele riso que mistura ironia e ternura. Hoje eu tenho medo é de viver sem escutar o que a alma quer dizer. O sistema de som anunciou: senhores passageiros do voo 828 com destino à vida nova, favor embarcar com bagagem leve de mágoa e peito cheio de perdão. Kaique subiu no banquinho e gritou: este voo é nosso, hein, pai? Ricardo pegou a mala na etiqueta escrita em letras de criança: pai, agora você pode voar. Ao passarem pelo portão, Kaique olhou para trás. Viu os quadros, viu o povo sorrindo, viu o passado exposto sem vergonha, sem nó, sem medo. E murmurou baixinho: tem coisa que só o céu explica. Ricardo assentiu: mas ela é a terra que a gente conserta. E assim, com os pés no chão e a alma nas alturas, os dois entraram no avião. Um homem e um filho. Um homem e seu espelho. Um erro e sua redenção. A porta do voo se fechou, mas o caderno de Kaique, esse ainda tinha páginas em branco, porque onde há perdão, sempre há mais uma história para desenhar. E aí, o que você achou desse caos, hein? Comenta aqui embaixo, deixa seu curtir para fortalecer o canal e se inscreve para não perder mais história boa como essa. Até a próxima, do seu Vuvu Rico.